muito gostoso estar com vocês e ver esse povo crescendo, esse povo cada dia mais almejando a morar no céu. Amém? Quem quiser assentar, pode assentar. Como foi falado, tivemos um culto gostoso, onde a presença de Deus se moveu aqui e nós desfrutamos da presença do Senhor. Como filhas amadas do Senhor, nós desfrutamos da presença do nosso Pai. E essa noite não é diferente. O nosso Pai está neste lugar, amém? E Ele tem uma palavra especial para o meu e o teu coração. Nessa noite eu quero falar sobre o tema Até a Última Flecha. É uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Obrigado, irmão. Colocado no meu coração de uns meses para cá. Tudo começou com um livro que eu li, com o tema Até a Última Flecha. Mas depois que eu li esse livro, eu comecei a estudar sobre o texto que nós vamos falar um pouquinho hoje. E Deus ele foi revelando algumas coisas ao meu coração. E eu tenho entendido que é uma palavra para esse tempo que nós estamos vivendo como igreja. E eu gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, no capítulo 13. E nós vamos ler a partir do versículo 14. 2 Reis, capítulo 13, a partir do verso 14. Isso, a versão é a NVI que eu vou usar também. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado sobre ele chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. E ele lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. E o rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. E em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora, você a vencerá somente 3 vezes. Amém? Deus, eu te louvo por esta palavra. E eu não tenho dúvida, Senhor, que o Senhor vai ministrar no nosso coração aquilo que está no teu coração para a nossa vida nesse dia. Que o Senhor possa falar através de mim, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia fala que nesse tempo, Jeoás estava reinando sobre Israel. Fazia 17 anos que ele tinha assumido o lugar do seu pai. Se nós voltarmos alguns versículos atrás, nós vamos ver que ele assumiu um reino bem abalado, um reino enfraquecido, um reino que foi golpeado e foi subjugado durante muito tempo pela Síria. E a Bíblia diz que restaram apenas 50 cavaleiros. Eles tinham um exército muito pequeno. Quando nós vamos ver a história de Jeoás, nós vemos que ele foi um rei que, embora valorizava a palavra profética, um rei que buscava direcionamento do homem de Deus, era um rei que não vivia os princípios do Senhor. A Bíblia fala que ele seguiu os caminhos do que antecedeu e ele não agradou ao Senhor. E quando nós lemos, a Bíblia fala que o profeta Eliseu ele já estava doente da doença que ele ia morrer.
mas Jeoás procura o homem de Deus. E eu sempre gosto de falar sobre isso, porque eu tenho visto nos últimos dias muitas pessoas que são simpatizantes do Evangelho, mas não querem compromisso com a palavra de Deus. Aquelas pessoas que quando o sapato aperta, chega em você e fala, pelo amor de Deus, ore por mim e veja se Deus vai falar alguma coisa. Aquelas pessoas que gostam de ir atrás de uma profecia, de uma palavra. E a palavra profética, amados, é algo que nós sabemos que o Senhor fala, nós sabemos que Ele dá direcionamento, mas eu entendo que muitas pessoas querem um direcionamento de Deus, mas não estão dispostas a seguir as instruções que muitas vezes o Senhor dá. E Jeoás, ele chega para Eliseu, Eliseu já estava sobre a cama, e a Bíblia diz que ele se debruça chorando sobre o rei, e ele diz, meu pai, você é para mim como os carros e cavaleiros de Israel. É como se ele dissesse, Eliseu, você para mim é um exército inteiro. O que eu não tenho no meu reino, eu tenho através da aliança que eu tenho com você. Para vocês terem uma noção do valor que esse homem de Deus tinha. E quando eu estava estudando essa palavra, e eu até ministrei ela domingo passado lá em Telêmaco, eu olhei para o meu pastor está com 70 anos, ele fez esse ano, e eu olhei para ele e falei, pastor, o senhor é para mim como carros e cavaleiros. A importância de nós termos uma mão profética sobre a nossa cabeça. E eu quero dizer, pastor Aldanei e pastora Cleusa, vocês são para mim, para esta igreja, como carros e cavaleiros de Israel. Quantas guerras nós vencemos, guerras desproporcionais, de problemas aonde parecia insolúveis, mas diante de uma oração e de uma palavra, o Senhor mudou o destino, o Senhor mudou o cenário. E Jeoás vai diante de Eliseu. Ele não precisou dizer nada do que estava acontecendo, porque o Senhor já abriu o entendimento do profeta, e o profeta diz assim, olha, pegue o arco, pega o arco, foi a primeira palavra, traga o arco. Pega o arco, reteza o teu arco, se posicione. E a Bíblia diz que ele pegou o arco. E quando nós vemos essa palavra, nós entendemos que Deus, ele lança flechas. O salmista diz no Salmo 120, verso 4, que flechas agudas o Senhor, ele lança flechas agudas como brasas vivas em favor do seu povo. O Salmo também no 45:5, o salmista diz, as tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caem debaixo de ti. Então o Senhor, ele lança flechas contra o inimigo em favor da nossa vida. E aí ele diz assim, olha, faz o seguinte, rei, traga o arco e algumas flechas. E quando nós olhamos para o arco e flecha, claro que não é uma arma dos nossos dias, a não ser para quem pratica, né, esse esporte. Mas é algo que a gente conhece através dos filmes. Eu não sei aqui quem gosta desses filmes, 300, dos Vikings, eu gosto desses trem. Eu lembro do filme dos 300 que tem a muralha de escudo, que os flecheiros se juntam. E esses dias eu pude pegar um arco, uma flecha, aprendi a atirar, e eu descobri com o meu instrutor que me deu aquele arco, que o arco ele precisa ter a minha altura, ele tem a tua medida. E é como se o Senhor já começasse a falar nesta noite, que aquilo que Ele te deu tem o teu tamanho e a tua medida. Ele não presta na mão de outra pessoa. O que Deus preparou e te entregou é para você usar e não é para outro. E aí, Eliseu diz, vai lá e pega o teu arco. E pegue algumas flechas.
E assim ele fez. Ele seguiu a primeira instrução: pegue as flechas. E ele assim fez. Agora pegue o arco em suas mãos. E a Bíblia diz que quando ele pegou o arco nas suas mãos, Eliseu colocou as mãos sobre as mãos dele. Eu entendo que o Senhor está dizendo assim: a partir do momento que eu me posiciono naquilo que o Senhor diz para mim, na direção que Ele me dá, que eu pego as armas espirituais que Ele me deu, Ele coloca as mãos sobre as minhas. Não é mais a tua, mas é a do Senhor. Então Ele coloca as mãos sobre as mãos dele. E então ele diz, Eliseu diz: abra a janela que dá para o leste e atire. E assim o rei fez. Ele abriu a janela, o Senhor deu um direcionamento e ele disse assim: agora atire a flecha. E ele atirou. E aí Eliseu disse assim: essa é a flecha da vitória contra os assírios. O que o Senhor está dizendo nessa noite? Que uma janela profética está se abrindo para a tua vida. Quando nós oramos, amados, e buscamos do Senhor uma resposta, colocamos o nosso coração diante dele, uma janela espiritual se abre à nossa frente. Eu posso abrir um parêntese e usar um exemplo. A Bíblia diz que quando Davi chega naquele campo aonde o filisteu, aquele gigante, estava afrontando o exército, a Bíblia diz que o exército de Israel estava enfraquecido, estava esmorecido, porque todos os dias aquele gigante gritava, falava contra eles, mas quando Davi chega, ele consegue ver a vitória e a oportunidade daquilo que Deus ia fazer naquele lugar. E quando eu olho para esse texto, quando Eliseu diz assim: ó, abra a janela para o leste, abra a janela e atira, porque o Senhor vai dar vitória contra os sírios. Nessa noite o Senhor está falando: estou lançando uma flecha de vitória em teu favor, estou liberando uma palavra de vitória sobre a tua vida, estou declarando que nessa área que você está orando, eu te darei a vitória. Lance a tua flecha. E ele atirou aquela flecha. O Senhor quer que nós venhamos contemplar nessa noite a vitória que Ele tem para mim e para a tua vida. E assim Ele fez. Ele atirou. Ele fez o que o homem de Deus falou. Então ele lhe disse, e o rei fez e declarou: essa flecha de vitória você destruirá. E ele diz algo muito interessante: você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Quer dizer, Deus estava prometendo uma vitória completa. Você vai vencer totalmente os teus inimigos. E aí quando ele fala isso, em seguida Eliseu dá mais uma instrução. Mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão por 3 vezes. E então ele parou. E o homem de Deus, gente, ficou muito indignado. E falou para ele assim: olha, por que você só atirou 3 vezes? Poderia ter atirado 5 ou 6. E você teria uma vitória completa. Mas você vencerá apenas 3 vezes. E a primeira coisa que eu quero que você assente no teu coração nessa noite, que muitas vezes o Senhor nos pede coisas que parecem estranhas. Muitas vezes o Senhor nos dá direções da nossa vida
e alvos para a nossa vida que a gente fala, como assim? Mas a verdade, o que Eliseu queria mostrar para aquele rei é que ele atirasse as flechas na terra, declarando daquilo que ia acontecer no campo de batalha. Eu quero dizer para você que quando você dobra o teu joelho, você abre uma campanha, que você vem num culto, que você entra no teu secreto e você começa a guerrear no mundo espiritual, aquele lugar se torna profeticamente o teu campo de batalha. E é lá que muitas vezes, amados, nós recuamos e paramos antes da hora. Quantas coisas na minha vida não aconteceram, não porque Deus não quis, mas porque eu desisti. E às vezes a gente fala assim, poxa pastora, tal coisa não aconteceu na minha vida. Mas o Senhor, Ele quer que nós venhamos entender essa noite, que eu e você precisamos interagir com a palavra do Senhor. Quando aquele rei pegou as flechas e lançou apenas 3, ele não se comportou conforme a palavra que ele havia recebido. O que eu quero te dizer esta noite, que eu e você somos herdeiros do Senhor, daquilo que ele conquistou na cruz do Calvário. Nós precisamos viver de acordo com aquilo que o Senhor declarou sobre a minha e sobre a tua vida. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E quando nós olhamos hoje para as nossas vidas e para a vida da igreja na terra, a igreja vive uma crise de fé. O povo perdeu a fé em tudo. Pastores banalizando o evangelho. Mulheres com corpo de fora, dizendo-se ser pastor, pastora. Cada coisa, irmãos, acontecendo que envergonha a gente. E o povo, por causa de tudo isso, da incredulidade, está perdendo o amor, perdendo a fé. Aonde antigamente você falava, aquela pessoa é um cristão, todo mundo temia. Agora fala, ali vai um cristão. Ah, não sei se é verdade. Porque nós vivemos uma crise de fé. Mas o justo viverá pela fé. E nessa noite o Senhor está dizendo, receba essa palavra. Porque há uma flecha, há uma palavra de vitória sobre a tua vida. Haja conforme a palavra que o Senhor te disse. Amados, nós precisamos acordar pela manhã se sentindo rico. Porque o nosso Pai é dono de todas as coisas. O Salmo 24 diz, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Tudo é do Senhor. E se é do Senhor, é meu e teu. Se o Senhor disse para você, eu vou te usar. Eu vou te levantar como pregador. Eu não falo só de palavras proféticas nesse sentido, mas as promessas que existem na palavra de Deus. Tome posse para a tua vida e haja de acordo com elas. Nós precisamos interagir com a palavra profética e precisamos agir conforme o Senhor libera sobre a nossa vida. Isso mostra que aquele rei queria ouvir uma palavra de que Deus ia fazer e ele ia ficar de boa. E hoje muitas vezes é isso que a gente quer. Pastora, ore por mim. E eu quero que Deus te use e está tudo resolvido na minha vida. Isso não vai acontecer. O Senhor te entrega algo na tua mão, Ele libera, mas Ele te diz, vai e faça a tua parte. Nós precisamos interagir com o mundo espiritual. Nós precisamos agir de acordo com aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. E aquele rei foi medíocre. Aquele rei atirou 3 vezes e achou que estava bom. Quantos de nós dissemos assim esse ano? Ah, o ano está acabando, fiz tudo o que eu podia. Será? Não é porque não vamos nos reunir em célula que vamos deixar de pregar. Lá também nós já demos férias na célula
mas começamos com propósito de oração, com outros propósitos. Por quê? Porque não podemos baixar a guarda. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu vou desistir daquela pessoa, eu vou desistir do meu negócio, eu vou desistir de um concurso público, eu vou desistir da faculdade porque não estou conseguindo, não está dando certo. E paramos antes da hora. Mas o Senhor está dizendo para homens e mulheres neste lugar, ainda há flechas na tua aljava, não é hora de parar. A pior derrota, irmãos, de um guerreiro é terminar a batalha com aljava, com flechas. A pior derrota. Eu quero o dia que o Senhor me chamar, ou que a trombeta tocar, poder subir com a aljava vazia, com a sensação de ter feito tudo que o Senhor pediu para mim. A única vida que eu e vocês temos para cumprir o propósito de Deus é essa, não haverá outra. Hebreus 11:24 diz que aquele que é nascido de mulher passará por esta vida uma vez e depois virá o juízo. Quer dizer, irmãos, eu não vou voltar, eu não vou reencarnar. Eu tenho somente essa vida para cumprir o propósito de Deus na minha vida. E quando nós entendemos isso, a nossa perspectiva muda, o nosso comportamento muda. E às vezes a gente fala assim, viu, pastora? Eu vou fazer desse jeito. Porque, veja, eu já me envolvi, já me decepcionei, já liderei célula, eu já preguei, hoje eu não quero mais, me deixa aqui quietinho no banco, conta assim comigo, alguma coisa que precisar, mas não vou me envolver. Não me põe para dirigir culto, não me põe para pregar, não me chame para fazer visita. Eu só quero aqui servir a Deus e receber. Eu quero te dizer, irmãos, que muitas vezes a gente tem medo de se machucar e não quer lançar as nossas flechas. Durante um tempo, isso pode funcionar e até evitar que a gente se machuque. Mas isso também nos separa da vida extraordinária que o Senhor tem para nós. Jesus, ele foi um homem simples, mas não foi um homem comum. Você não é comum. Você não é comum. Você foi chamado para algo extraordinário. Quando nós olhamos para a vida de Jeoás, uns versículos antes fala que no reinado do pai dele, ele se viu em apuros e ele clamou ao Senhor, e o Senhor enviou um libertador, deu vitória. Então ele tinha uma experiência com Deus, ele ouviu o seu pai falando. Então Jeoás acreditava na palavra profética. Ele achava que acreditava. Porque se eu e você acredita na palavra profética, nós colocamos em prática aquilo que Deus libera sobre a nossa vida. E nessa noite Deus está dizendo que esta igreja é uma flecha de vitória nessa cidade. Há uma janela, há um campo a ser conquistado e é completo. Não aceite uma vitória pela metade. Há um discurso na boca do povo. Ai, o mundo, a coisa está ruim. Irmãos, está se cumprindo a palavra do Senhor. A coisa não vai melhorar, mas eu e você não depende do governo, do presidente, de ninguém. Eu e vocês dependemos do Senhor. Pode acontecer o que acontecer, o seu povo ele cuidará. Assim como veio as pragas no Egito, o Senhor disse a Moisés: vai para a terra de Gósen. Vinham as pragas, 10 pragas, e o povo não era atingido, porque o sangue do Cordeiro estava sobre o povo. O sangue de Jesus, Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário, para que o seu povo fosse livre de todo mal. Eu quero declarar que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Mas se coloque hoje debaixo da palavra e diga: Deus, eu vou receber por inteiro. Quantas pessoas eu conheci que Deus deu uma palavra
E aquilo se cumpriu pela metade. E tem muita gente que fala assim: Deus não faz nada pela metade. Deus faz a parte dele. Mas às vezes nós não fazemos a nossa. E temos uma vitória pela metade. Deus está dizendo: eu tenho algo completo para dar para você, para dar para mim, mas nós precisamos ir até o fim. Então a primeira coisa, Deus liberou uma palavra de vitória. E nós precisamos interagir com a palavra que o Senhor liberou e se comportar, ter uma postura conforme o Senhor falou para nós. Segundo ponto, o rei Jeoás não entendeu a relevância que ele tinha naquele cenário. E muitas vezes, irmãos, eu e vocês não entendemos a relevância que nós temos diante do atual cenário que vivemos na terra. Ah não, esse é o problema do pastor. O problema da pastora e dos obreiros não é meu. E nós não entendemos o tamanho do potencial que o Senhor colocou nas nossas vidas. E nós delegamos a outros. Quantas pessoas eu já conheci? Ó, pastora, dava para fazer isso. Vamos? Não, eu não posso. Amém. Nós precisamos daqueles que dêem ideias, que nos ajude a arrumar as coisas. Mas eu acredito que nós precisamos fazer orações, que nós possamos ser a resposta. Muitas vezes a gente fala: ah, Senhor, levanta fulano. Mas chega um momento que Deus diz: eu quero você. Seja você a resposta que esse cenário precisa. O rei entendeu que 3 vezes estava bom. Não entendeu a relevância que ele tinha diante daquilo. Terceiro ponto: não pare até que você tenha terminado. Não desista. Não desista, o Senhor está dizendo para você nessa noite. Ainda tem flechas na tua aljava. Quais flechas, pastor, eu tenho? As flechas é a palavra do Senhor na nossa aljava. A flecha são os recursos que Deus tem colocado na minha e nas tuas mãos. Recursos financeiros, recurso da nossa vida. Eu conversava com algumas irmãs sobre o Rio Grande do Sul. Nós estivemos 3 vezes lá esse ano. Primeiro dia que nós chegamos, fazia 20 dias que tinha acontecido. A situação era muito, muito feia. E a primeira vez que a gente foi, muito recurso chegou. Muitas pessoas souberam que a gente estava indo, começaram a depositar dinheiro para nós. E fomos com um caminhão nosso, coisas compramos lá, da primeira, da segunda. Na terceira vez, uma pessoa chegou em mim e falou: eu vou fazer o Pix lá no mercado. Eu falei: joia. E quando eu virei as costas, o Senhor falou assim para mim: chame eles para ir junto. Vocês não gostariam de ir? Não, não é para nós. E eu entendi uma coisa, que tem muita gente boa para ajudar com dinheiro, e isso é maravilhoso. Mas ofertar o nosso tempo para o Senhor é mais maravilhoso ainda. O nosso trabalho. Sabe por quê? Porque boas obras até os ímpios fazem. Cantores e blogueiros e bandas fizeram e depositaram. Mas você ir servir o teu irmão, muitas pessoas fazem por desencargo de consciência. Mas o que eu quero que você entenda, que todo recurso que Deus colocou na tua vida é para ser usado. Use todas as tuas flechas. Use tudo que Deus te deu. Tem pessoas morrendo do nosso lado, e nós com a flecha do consolo, com a flecha de vitória na nossa boca, e não entregamos para aquela pessoa. Muitas vezes a gente se cala: eu não vou falar. Não, nós precisamos lançar a nossa flecha. Imagine você
Imagine a cena, você num campo de batalha, sofrendo, correndo, caindo e se levantando, atirando flechas. De repente você sobe num lugar, olha, e você vê alguém parado, com a aljava cheia. Tipo, você não ia se indignar? Ia dizer, pegue a tua flecha e me ajude. Eu creio que é isso que o Senhor está olhando muitas vezes para a minha vida. E eu tenho falado para Deus esse ano como eu tenho feito pouco para o Senhor. Eu posso muito mais. Eu tenho muito mais para entregar para o Senhor. Não pare até terminado. Lance até a última flecha. Não aguento mais, aguenta. A palavra do Senhor diz que o Senhor não vai permitir coisa alguma na nossa vida antes disso, que Ele tenha promovido escape. E Ele tem nos abençoado com a sua unção, com o seu poder. Jesus disse para os discípulos, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Eis que vos dou poder para curar os enfermos, expulsar demônios. O que nós temos feito com essa flecha que o Senhor nos deu? A melhor oração que alguém pode fazer por você é você mesmo. Você é o maior profeta da tua vida, sabia? E às vezes a gente, não que não podemos, irmãos, entenda, é maravilhoso receber uma oração, é bíblico. Mas a maior oração e profecia sobre a minha vida é da minha e da tua boca que sai. Então que nessa noite você pegue essa palavra e diga, pastora, está difícil. Eu vivi muitas coisas, não este ano, mas nos últimos anos. E está difícil permanecer na posição. Está difícil, pastora, ficar, porque nada está favorável hoje na minha vida. O meu trabalho está ruim, o casamento está meia boca, todas as coisas na minha vida estão meio estrambólica, estão meio estranha. Mas eu quero te dizer, quando nada mais te mantiver na posição, quando nada mais te alimentar ou favorecer, que a fé te segure posicionado até que a última flecha seja lançada. Quando nada mais te segurar, de cometer um erro, de pecar, de abrir mão da tua fé, que a fé naquele que te chamou te segure e te mantenha posicionado. A minha posição e a tua não está diante daquilo que nós estamos vendo acontecer com as pessoas ou que está à nossa volta, mas naquilo que o Senhor nos prometeu e naquilo que Ele é nas nossas vidas. Que nós possamos entender essa noite que se os nossos ombros estão pesados, e eu tive essa experiência lá no Rio Grande do Sul, eu comecei a sentir um peso nos meus ombros, e eu já tinha lido o livro até a última flecha, e eu falei, Deus, os meus ombros estão pesados. E passou alguns dias, o Senhor falou assim, o que está pesando nos teus ombros são as flechas que estão na sua aljava. Falei, meu Deus, não perca tempo. Aonde você estiver, aonde você for, que você lance as flechas. Deus te chamou para orar na madrugada, e você falou, acho que é coisa da minha cabeça. Retome, porque o Senhor está nos chamando para uma vitória completa. No final do capítulo 13, irmãos, no versículo 25, a parte B diz assim, vamos ler o versículo inteiro, capítulo 13, que nós estávamos, versículo 25. Então Jeoás, filho de Jeocás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades, e que em combate Azael tinha tomado de seu pai Jeocás.
3 vezes Jeoás o venceu e assim reconquistou aquelas cidades. Vocês lembram da promessa? Que ele ia vencer totalmente. Deus tinha uma vitória completa. Mas aqui nos conta que Jeoás venceu somente por 3 vezes. Que daqui a um tempo, eu e você possa dar um testemunho completo, não somente de 3 vitórias. Olhe para a tua vida e lembre de alguém ou de uma história tua mesmo. Alguém que foi até uma altura e você disse assim: poxa, essa pessoa nem tem compromisso com Deus, está bem sucedida financeiramente, conquistou algumas coisas, mas saiba que ninguém vive uma vida completa entregando alguma coisa pela metade. Um dia um pregador estava pregando e um homem que não tinha suas pernas vem se arrastando até o altar, e aquele pastor fazendo ali um apelo, e ele diz assim: pastor, será que Deus aceita um homem pela metade? E o pastor diz assim: o Senhor aceita um homem pela metade quando ele entrega o coração por inteiro. Ontem eu estava falando com o pai sobre Ananias e Safira. Eles entraram na fila do inteiro e entregaram pela metade. Se nós caminhamos com Cristo e falamos que somos seus servos, eu estou no caminho do inteiro, que eu não entregue nada pela metade, mas que eu esteja disposta a entregar. Irmãos, se gaste pela tua família, se gaste pelo teu ministério, se gaste pela tua célula, se gaste por este povo, se gaste, porque o Senhor é aquele que contempla o teu coração. Quando os portais da eternidade abrirem e você não tiver mais flechas para lançar, o Senhor te pegará e te sacará da aljava e te lançará nos portais eternos. E que a hora que você lá chegar, você diga: Deus, eu fiz tudo. Eu fiz tudo. Eu amei, eu perdoei, eu ajudei com meus recursos. Eu dei tudo o que eu tinha por amor ao Senhor. Que nós não tenhamos, igreja, que nós não precisamos viver situações onde a gente tem arrependimento. Eu não valorizei. Quantas pessoas, eu vou contar isso e estou encerrando. Eu vivi uma situação há 1 ano atrás. Eu tinha uma discípula, ela até veio aqui, cantou, uma pessoa que tem uma voz ungida, usada por Deus. A célula dela tinha 28 mulheres. E ela começou, irmãos, a esfriar. E eu na luta. Foram anos. E ela foi se afastando. Começou um abismo, chama outro, problema no casamento. Enfim, situações na vida dela. E eu sempre orava e dizia: Deus, eu sei que não vai prestar isso. Porque há um dia que nós temos que prestar conta da aljava, do arco que o Senhor colocou nas nossas mãos. E a coisa começou a ficar ruim. E ela começou com um problema com os filhos, um filho adulto que foi criado na igreja, se afastou. E eu comecei a ver, irmãos, fotos daquele rapaz, meu coração ardia, e eu falava: Deus, acho que eu preciso falar com ele. Eu vi ele crescer na igreja, eu vi ele se batizar, eu vi ele na célula. E algumas coisas vinham parar no meu ouvido, mas a gente naquela assim: o que eu vou falar
pessoa conhece, não é assim que a gente pensa? E aí um dia ela me ligou, pediu oração, que ele estava em depressão. Eu falei, eu vou orar. E o Senhor falando, vai lá fazer uma visita, vai lá fazer uma visita. Mas eu ali com aquelas demandas, irmãos, isso é perigoso. Sabe, esses embaraços do nosso dia. E vinha ele na minha cabeça. Até que chegou, passou uns 2 meses, ela me ligou num domingo à noite e disse, meu filho está sumido desde ontem. Meu Deus. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Levantei as meninas para orar e Deus aonde ele está. Mas a primeira oração que eu fiz, aonde abriu aquela janela profética, eu vi ele morto. Eu não disse para ela. No outro dia de manhã, levantei com mais um pastor, fui na casa dela, aquela angústia no meu coração. E aí, ele gostava muito de ir numa cachoeira que tinha lá, e esse amigo meu, pastor, foi com os bombeiros fazer uma busca, né? Se de repente ele estava lá, ou tinha caído na água, o que tinha acontecido? E de repente, esse meu amigo pastor me liga e fala assim, espere eu chegar aí. Mas eu encontrei ele enforcado. Gente, a dor do meu coração, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter falado, eu podia ter ido. Ia livrar de acontecer? Não sei. Mas eu teria que ter gastado mais. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está dizendo? A gente quer se poupar muitas vezes. Quando Jesus disse para Pedro daquilo que ele ia passar, do processo que ele ia viver, Pedro fala, não, Jesus, não vai passar por isso não vai acontecer. Jesus diz o que para Pedro? Cala-te, Satanás. Muitas vezes há uma voz dentro de nós, se poupe. Você já fez muito. Por quê? Vai jejuar? Ninguém mais jejua. Ninguém mais. As coisas mudaram. A palavra do Senhor não muda. Ele é o mesmo. E a sua palavra é a mesma. Eu chorei muito e pedi perdão para o Senhor. E naquele dia eu falei para o Senhor, Deus, eu não quero perder nenhuma oportunidade que o Senhor tem aberto para mim. Ainda que eu fique sem dormir, ainda que Senhor, eu abra mão de muitas coisas e tenho aberto mão de muitas coisas. Eu quero fazer mais para o Senhor, amém?